estamos aqui no terceiro episódio do Papo Escoteiro. Eu sou o Gustavo. Mas não é possível. Eu sou o Eduardo e hoje nós vamos entrevistar Paulo e André, nossos pais. Somos lobinhos da Alcatel Lobo Guará. Do grupo escoteiro José de Anchieta, 11º DF. Então, chega de enrolação, roda a vinheta. Fiquei sabendo que vocês se conheceram no grupo escoteiro José de Anchieta. Como foi essa história? Primeiro, gostaria de agradecer ao Marcelo e ao Bruno pelo convite, para a nossa família. A gente está muito honrado em participar dessa entrevista, desse Papo Escoteiro. Você quer responder? Como é que a gente se conheceu? Eu tinha 15 anos, era guia, e o André tinha 18 anos, era pioneiro. Eu já participava do GEJA desde os 11 anos de idade, mais ou menos, 11 para 12 anos. E o André desde lobinho, a gente já se conhecia, mas a gente começou a namorar quando eu tinha 15 anos, ele tinha 18 anos. A gente foi para o aniversário de 15 anos de uma amiga nossa, a Lud, que também era escoteira, e lá a gente começou a namorar. Namoramos durante 9 meses, depois a gente terminou e eu continuei no escotismo, o André também. Depois, quando eu fui pioneira, eu passei na UNB e aí eu comecei a ter outros interesses e o ramo pioneiro já não estava muito interessante para mim. Tava com outros amigos também, com outro namorado. Já não estava muito legal o meu ramo pioneiro. Aí eu resolvi sair por um tempo e aí eu retornei com 20 anos, E aí a gente voltou a namorar. A gente, 5 anos depois a gente voltou a namorar e depois a gente noivou e casou. No nosso casamento tinha muita gente do GEJA, foi uma festa muito animada, muito legal. Teve grito de grupo, teve palma escoteira e os noivinhos do bolo estavam com lenço escoteiro do GEJA. Foi muito marcante. Assim, Em uma barraca. Em uma barraca, Foi muito legal. E depois que vocês completaram 21 anos, vocês se tornaram chefes imediatamente? Então, Dudu, eu continuei no movimento escoteiro depois que eu fui desde lobinho até pioneiro. E depois eu já comecei a trabalhar como adulto voluntário, como chefe do ramo escoteiro. Eu era assistente da antiga Tropa 2, Tinha a Tropa 1 e a Tropa 2, que hoje é a TEX e a TEG. E aí eu já comecei a trabalhar ali como adulto voluntário, aprendendo muito com a chefia um pouco mais velha que eu, já a Paula não, Quando eu retornei para o movimento escoteiro, com 20 anos, que eu falei que eu tinha saído, depois eu voltei, eu não quis ser pioneira. Então, com 20 anos, eu já pedi para participar de alguma sessão, e aí eu escolhi participar do ramo lobinho. Eu fui bagueira durante um tempo, no ramo lobinho, e depois eu fui assistente da tropa escoteira. Rapidinho, só falando uma coisa aqui, só um complemento. Mas então a sua resposta que é sim, você já virou imediatamente com 20 anos? Porque com 20 você já entrou. Então sim. Sim. Então os dois são sim. Me contaram que vocês ficaram um tempo afastados do grupo. Por que isso aconteceu? A gente ficou um tempo afastado do grupo escoteiro, viu, Guga? Logo depois que a gente casou e depois eu fiquei grávida do Dudu, aí eu resolvi me afastar do grupo por um tempo para cuidar melhor da nossa família, e depois de um tempo o André também se afastou. Mas a gente pediu licença, mas a gente na verdade nunca se afastou mesmo, porque a gente sempre estava nas festas de aniversário dos nossos amigos que eram escoteiros e estavam participando do GEJA. A gente sempre estava nas festas juninas, nas festas de final de ano, sempre que possível a gente mantinha um contato com os nossos amigos escoteiros e com o pessoal do GEJA, A Zélia também, A gente sempre falava com ela, sempre passava todas as informações. A gente sempre perguntava, como é que tá o GEJA, chefe Zélia? E ela sempre passava pra gente todas as informações, todas as fofocas que estavam acontecendo, Tudo que estava acontecendo no GEJA. Então a gente não ficou por fora de nada nesse tempo, nesses 7 anos. Então quando o Dudu fez 7 anos, a gente retornou. Eu fui pra lojinha,
Fiquei 1 ano na lojinha, depois fui para a tropa escoteira. E o André... E eu retornei, perguntei para o diretor, para o presidente da época, né, o Átila, o que eles estavam precisando mais. Ele falou que era na tropa sênior, eu fiquei como assistente na sênior. E aí fui convidado, depois de 6 meses, para assumir a TEX, né, a Tropa Escoteira do Cruzeiro do Sul. E aí fiquei trabalhando lá durante 2 anos, eu fiquei na TEX, né, conseguimos estruturar a chefia, né, tivemos uma chefia bem forte, bem atuante. No final do ano passado, eu fui convidado para um novo desafio para trabalhar com o Clã Pioneiro. E aí hoje estou como mestre do Clã Pioneiro. Então, em 2017 o Dudu entrou e no final de 2017, no último dia de atividade, o Guga entrou. Agora somos nós 4 no GEJA, finalmente. O que vocês aprenderam sendo adultos voluntários no movimento escoteiro? Então, Guga, é um aprendizado diário, né? A gente aprende muito como jovem, né? Eu tive a experiência de passar por jovem e depois como adulto voluntário. A gente aprende muito também como adulto voluntário, né? A gente vê que a progressão ela não acontece só com os jovens, acontece também com os adultos, né? E é um nível de voluntariado muito grande o movimento escoteiro, né? De dedicação, né? Porque a gente não trabalha só nos sábados, né? Tem até aquela frase, se te falaram que escotismo era só sábado à tarde, te enganaram, né? Porque é exatamente isso, né? A gente prepara as atividades, a gente fica a semana pensando nas atividades, a gente tem reunião com a chefia, né, de planejamento, de avaliação das atividades, de diagnóstico, de verificar a progressão dos jovens, né, entrar em contato com os jovens, acompanhar a progressão pessoal deles, né? Então é todo um trabalho pedagógico que é feito no movimento escoteiro pelos adultos, que precisa de muito estudo, né? Precisa de também muita dedicação e muito conhecimento dos adultos. Então, E o que é que você aprendeu com tudo isso? E eu aprendi e aprendo sempre, e ainda estou aprendendo, né? A ser uma pessoa melhor, né? A partir do momento que eu acompanho a progressão dos jovens, eu também tenho que acompanhar a minha progressão pessoal, né? E assim, estabelecer metas para mim também, né? Para eu procurar tá sempre me desenvolvendo, né? Senão fica estranho, né? Você só acompanhar a progressão dos jovens, ver se ele está cumprindo as metas dele e a gente como adulto não está fazendo isso, né? Assim, eu aprendi que o escotismo é um movimento assim fantástico de educação, porque ele trabalha competências que são muito necessárias para qualquer pessoa ser uma pessoa feliz e atuante na sua sociedade, né? Quando a gente é jovem, a gente só brinca, faz aqueles jogos e não vê o que está por trás de tudo aquilo. Quando a gente vira chefe, a gente vê todo o aprendizado que tem por trás de cada atividade. E até assim que eu virei chefe, né, muito nova, com 20 anos, eu ficava pensando nas atividades que eu já tinha feito e tentava colocar na programação, e aí muitos chefes, né, mais velhos que estavam lá falavam, tá, mas aí qual é o objetivo disso? O que a gente quer atingir com essa atividade? Então é tudo muito bem pensado, muito bem elaborado para que exista uma progressão, né? Exista um aprendizado por trás daquilo. E o aprendizado é um aprendizado para a vida, muito diferente da escola, né? Que às vezes é um aprendizado para você passar no vestibular. É um aprendizado para a vida, você aprende a ser mais tolerante, você aprende a respeitar a natureza, aprende a respeitar o próximo, aprende a viver em comunidade, né? Que você não está sozinho, então você precisa ter algumas qualidades, né? Você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa trabalhar em grupo. Então é um aprendizado que você leva para qualquer aspecto da sua vida, para qualquer momento da sua vida. Tentar fazer isso, né, como adulto é um desafio, mas é muito legal saber que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. E se a gente está mudando a vida das pessoas individualmente, né, a gente está, de certa forma, também contribuindo para uma melhoria do mundo, né?
deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, que é a frase do Baden-Powell. Não sei se Baden-Powell tinha toda essa noção quando ele fundou o escotismo, né, do que iria se tornar, mas realmente é um movimento em que eu me apaixonei, né? Por isso que eu levei toda a minha família para lá também, Dudu e o Gug, e por isso terminei me casando com um escoteiro também. E o que eu acho muito interessante no movimento escoteiro, que ele está em movimento, né? Ele é um movimento escoteiro, né? Como a própria palavra já diz, ele não está parado, né? Porque se a gente for pegar a época que nós éramos escoteiros para hoje, muito diferente. Muito né? diferente. Eu não sei se os nossos chefes tinham essa percepção da forma que nós temos hoje em relação ao programa, em relação aos objetivos porque até educacionais. que mudou, né? E sempre está mudando. Exatamente. Teve uma mudança. Logo quando eu me tornei chefe, eu lembro que teve uma mudança das progressões. Mudaram aqueles livros lá, primeira classe, segunda classe, mudaram tudo. Então, é um movimento e daqui a 10, 20 anos vai estar diferente também. Como o movimento escoteiro contribuiu para a nossa família? Eu e a Paula fomos criados dentro do movimento escoteiro e os nossos filhos, e a gente está criando os nossos filhos dentro do movimento escoteiro também. Né? Eles entraram como lobinhos e participam e são super empolgados e adoram as atividades. O escotismo é voluntário, inclusive da parte dos jovens, né? Porque se ele não estiver interessado, se ele não estiver empolgado, não tem como obrigar ele, né? Como a gente obriga em ir para a escola, por exemplo. Porque nós acreditamos muito no poder da educação do movimento escoteiro e a gente quer passar esses valores, essas competências para os nossos filhos. Então é isso, eu acho que, como o André falou, a gente teve a oportunidade de viver o movimento escoteiro quando era jovem e a gente quer que os nossos filhos também tenham isso, né? Que eles participem de aventuras, façam amizades e aprendam valores e competências necessárias para que eles sejam adultos preparados, né, para a vida e felizes também, né? Agora contem como é esse projeto da Família Escoteiros pelo Mundo. Seguinte, no ano passado a gente fez um canal no YouTube chamado Família de Escoteiros pelo Mundo e um perfil no Instagram e no Facebook. Porque nós temos esse sonho de viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, conhecer lugares, né, conhecer a prática do escotismo em outros países. E nós colocamos esse nome, Família de Escoteiros pelo Mundo, porque nós somos uma família de escoteiros, todo mundo participa do movimento escoteiro e a gente quer viajar pelo mundo. E conhecer um pouco da fraternidade no movimento escoteiro também, né? O movimento escoteiro ele é praticado no mundo inteiro, então a gente ter essa oportunidade de conhecer na prática, né? De conhecer pessoas ao redor do mundo que praticam o movimento escoteiro, que têm os mesmos ideais de vida, né? A gente pretende fazer isso, né? Para ter essa experiência também de vivenciar isso na prática. A gente tem um planejamento de viajar no ano que vem, mas a gente precisa ver como vai estar a situação do Covid, né, da pandemia, para ver se vai ser viável ou não fazer isso no ano que vem. Talvez tenha que adiar um pouquinho. E também a gente queria conhecer os 5 continentes, né? Fizemos um roteiro, né, um roteiro de viagem. Mas também por causa da pandemia pode ser que a gente altere um pouco. Talvez fique só na América ou nos países mais baratos, porque o dólar subiu muito. Então a gente teve que se reorganizar nesse projeto de Família de Escoteiros pelo Mundo. Mas ele continua. Para encerrar, você tem alguma história bacana para contar de quando vocês eram jovens no movimento escoteiro? Tenho sim. Eu me lembro no meu primeiro acampamento como monitor, quando eu era escoteiro. Né? Eu fui escolhido monitor muito rápido e naquela época não tinha o ciclo de programas, né? Que ele sugere que tem um rodízio entre os jovens na monitoria. Na época que a gente era escoteiro, né? Entrava como monitor e não saía nunca mais. Uma vez monitor, sempre monitor. Sempre um monitor. E aí eu acabei sendo monitor muito cedo, com 12 anos eu já era monitor. Então não tinha experiência ainda. A gente estava acampando perto da Sênior e começou a cair um temporal daqueles que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu escutei um sênior falando, quando
vier o raio, você conta quantos segundos. Quando vier o trovão, o barulho do trovão é a distância que ele está daqui. Aí caiu um raio, eu falei e já veio o trovão. Aí eu fiquei tremendo, né? Eu morrendo de medo e aquela chuva e eu pensando, cara, eu sou monitor, sou líder dessa patrulha, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Aí eu me lembro que eu coloquei toda a minha patrulha assim, com um toldo, todo mundo enrolado no toldo, e eu fui para fora para ficar fazendo uma vala para ver se a água não entrava dentro da barraca. Né? E toda hora que caía um raio, eu segurava assim em alguém, sem ele perceber, para tentar me dar força, sabe? Foi uma experiência muito interessante, né? Não só essa, mas várias outras. Você tentou superar seu medo e não passar o medo para os outros. Não passar o medo, já né? que você era um monitor, né? Exatamente. Que era o líder da patrulha. Exatamente, eu era o líder ali daquela patrulha, né? Então, se eu mostrasse para eles que eu estava com medo, se eu mostrasse que eu estava desesperado ali naquele momento, eu ia só piorar as coisas, né? Então, você ia desesperar todo mundo, né? Porque você é o exemplo, né? O monitor, o líder é o exemplo da sua equipe. O que eu lembro, assim, foi do Geja Challenge, o famoso Geja Challenge. A gente fez uma corrida de aventura, eu acho que foi só o Ramucene e o Pioneiro, acho que eu já era guia. E a gente fez um percurso bem legal, a cavalo, depois a gente atravessou o lago de caiaque, a gente andou de bicicleta, foi um percurso longo, cansativo, exaustivo. As nossas pernas tremiam o tempo todo, a gente discutia, né, porque a gente tinha que saber para onde ir, tinha o mapa e a bússola, então a gente tinha que discutir em grupo. Então teve certos embates em grupo para saber para onde que ia, qual era o melhor caminho, a gente se perdeu, a gente se achou. Foi bem legal. E o que ficou marcado é que no final das contas a gente conseguiu, né? Foi um desafio, foi difícil, mas no final teve aquela sensação de vitória, né? Eu consegui finalizar, a gente não chegou em primeiro lugar, a nossa equipe não, a do André chegou. A equipe do André ganhou uma mochila chique que ele tem até hoje. Mas a gente conseguiu chegar no finalizar, né, o desafio. E eu conto sempre essa história, eu lembro do chefe Willer falando, né, que tem até uma entrevista do chefe Willer no nosso Papo Escoteiro também, falando, se vocês conseguiram terminar isso aqui, vocês conseguem terminar qualquer coisa na vida de vocês, vocês conseguem alcançar qualquer coisa na vida de vocês. Porque o desafio físico, ele é mais mental e emocional do que físico. Se você coloca na sua cabeça que você vai terminar, vai conseguir, você se acalma e consegue realizar aquele objetivo com mais tranquilidade. E eu sempre penso nisso, assim, né, nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia, nos desafios que acontecem na nossa vida de adulto, que é só mais uma etapa, né? Se você continuar caminhando, continuar seguindo naquele propósito, você consegue terminar aquela tarefa. Então é isso, assim. E várias outras coisas, né? A gente sempre tem um acampamento. Quando a gente se reúne, os nossos amigos mais, né, antigos, assim, nos aniversários e tudo mais, a gente sempre conta as histórias, né, dos acampamentos, dos perrengues que a gente passou. A gente ia ficar 2 horas aqui falando. Das brigas que a gente teve, depois dos acertos, né, das conversas. É muito legal. Dos jogos noturnos. Jogos noturnos, das viagens escoteiras, né. Descer de rapel, eu lembro de várias histórias, assim, gente com medo, descendo de rapel e depois superou o medo. E a gente espera que os nossos escoteiros e os nossos filhos passem por essas experiências também, porque elas são de grande aprendizado. Bom, pessoal, então essa foi a história dos chefes Paulo e André, nossos pais. Obrigado por assistir mais um episódio do Papo Escoteiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. Tchau, pessoal! Melhor possível!